E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Geralmente eu posto mais shorts, com vídeos breves, né? Mas achei interessante gravar algo aqui relacionado a um assunto que eu estava dando uma ouvida ontem. Foi um vídeo que eu vi, esse vídeo foi uma postagem do canal CACP, que é um canal bem interessante de apologética. E aí o pastor Martinez, que fez um vídeo sobre esse tema, que é o tema que eu vou mencionar aqui, ele estava reagindo a um vídeo, não tão recente, mas a um vídeo do Iago Martins, que uma pessoa mandou para ele, né? E ele achou tão absurdo que ele quis gravar um vídeo sobre esse tema. E aí eu queria só fazer um breve comentário aqui sobre isso. O vídeo que o Iago Martins, há muito tempo atrás, gravou, falava que crianças recém-nascidas até são comparadas a demônios. O vídeo está lá na internet, se você ver, você vai ver que ele vai falar isso, né? Ele vai dizer que crianças são como demônios. E aí tem toda uma questão de doutrina reformada por trás, né? O calvinismo, ele tem algumas dificuldades, e essa questão da depravação total do homem, que nós também cremos no calvinismo, ela é elevada, não é nem ao quadrado, ao cubo ou mais, né? Eles colocam a questão da depravação total de um jeito que muitas vezes nem a Bíblia trata dessa forma que eles falam. Então, talvez por conta disso, o Iago teve essa fala infeliz, né, de fazer essa comparação. Só que eu queria fazer aqui a menção de uma coisa relacionada a esse tema também, que eu já vinha pensando há algum tempo, e aí quando eu assisti o vídeo eu achei interessante a gente meditar sobre isso. Eu discordo completamente da visão do Iago, né, de tratar crianças como demônios, porque não são. Se fosse assim, Jesus não tinha pegado uma criança, colocado no colo e dito, né, que nós deveríamos nos espelharmos, né, nela, nós devíamos buscar ser como crianças. Inclusive tem algumas canções que falam sobre isso, e a gente tem que buscar realmente ser como crianças na nossa fé, em vários aspectos, né? Entendendo que uma criança, ela nasce pecadora, a gente sabe que ela nasce pecadora, todos nós nascemos pecadores, porém nós entendemos também que a criança não carrega ainda a culpa, né? Na visão que não é calvinista, vamos colocar aqui o arminiano ou outra pessoa que não é calvinista, entende que uma criança, quando ela nasce, até o momento em que ela chega a sua maturidade intelectual, que ela pode fazer escolhas reais, né, que ela entende a realidade bíblica, a realidade do bem e do mal, elas vão escolher, e a partir disso o pecado vai se manifestar de forma completa na vida dela, digamos assim. Ela nasce pecadora, ela seria digna do inferno por isso, mas ela não vai para o inferno porque o sacrifício de Cristo já é o bastante para salvá-las, pelo fato de elas não terem ainda esse entendimento do que é o pecado. Então, se uma criança morrer nesse estado de inocência, digamos assim, ela será salva, mesmo ela nascendo com o pecado. Mas a gente tem que ter essa convicção: uma criança nasce pecadora. Não tem como a gente dizer o contrário, ela nasce pecadora. Os textos bíblicos são claros. Aí, o que eu queria falar sobre isso é o seguinte: se a gente for fazer uma análise entre uma criança e um adulto, existe uma diferença bem interessante na maneira de proceder de cada um. Embora Cristo tenha colocado a criança no colo, né, e tenha dito o que disse, né, para nós termos elas como referências da nossa vida, da nossa fé, por exemplo, a gente não pode esquecer que uma criança sem entendimento, que ela não tem realmente entendimento, ela pratica coisas que estão completamente fora da realidade do Evangelho. Então, se a gente for analisar a vida de uma criança, o que ela faz até o período da sua maturidade intelectual, de que ela vai realmente entender a vida e o que é certo e o que é errado, e que isso aí vai ser o momento em que ela vai ser julgada por tudo que ela faz, né? Até esse momento a criança pratica coisas absurdas. Depois que nós somos adultos, por mais que nós vivamos uma vida de pecado, principalmente uma pessoa que não tem Jesus na vida dela, muitas vezes pela questão da consciência, porque você tem a lei humana também que o dirige e que lhe restringe a muitas coisas, você evita fazer muitas coisas, né? Por mais que você pense, você não pratica aquilo porque
haverão consequências. Então, o adulto, ele peca todo dia. Só que ele tem consciência do que é certo e o que é errado, então muitas vezes ele não vai praticar o que é errado por causa dessa consciência, que nós entendemos que é uma manifestação graciosa de Deus também sobre a vida das pessoas, para que elas não vivam como demônios, né? Porque se não fosse assim, a gente se matava todo dia e fazia coisas absurdas todos os dias. Porém, uma criança, como ela não tem essa percepção formada, ela não tem essa compreensão real ainda sobre o pecado, né, sobre a vida, ela vai cometer atos, delitos, assim, durante todo o período da sua infância e de forma absurda, porque elas vão fazer constantemente. Eu tenho 2 filhos pequenos e posso dar um exemplo sobre isso aí, né? A gente ensina, fala sobre a palavra, ensina princípios a eles, mostra a verdade para eles, mas como eles ainda não chegaram naquele ponto, pelo menos até onde eu entendo, né? Uma tem 6 e o outro tem 7, vai fazer 8. Mas como eu entendo que eles ainda não chegaram nessa maturidade de entender realmente, mesmo assim, ouvindo a palavra todo dia, ouvindo as verdades do Evangelho, e a gente ensinando, buscando, fazendo o nosso possível, o nosso máximo para ensiná-los, eles praticam perversidades. Agora, essas perversidades a gente tem que entender em que perspectiva. Na perspectiva que o Iago Martins falou, ou numa perspectiva diferente? É totalmente diferente. Então, se eu for fazer uma análise agora de uma criança e um adulto, em alguns casos a criança ela comete mais delitos, mais pecados, mais constantemente do que os adultos, pelo fato de ela não ter essa compreensão ainda. Você diz 10 vezes para o seu filho, não faça isso. Pelo menos 9 vezes ele vai fazer o contrário do que você diz. Ou seja, desobediência pura. Um adulto, se você disser para ele não fazer, existe uma propensão maior de ele não fazer, porque ele sabe a consequência. Ele entende e não faz. A criança, ela faz. A criança, ela desobedece, não só desobedece, como ela fala coisas muitas vezes impensadas, e essas coisas muitas vezes são pecados. A desobediência aos pais, né, dependendo do nível que fosse, principalmente no Antigo Testamento, era caso de apedrejamento. Era tão sério que era apedrejada a criança, ou o filho, na verdade, que cometesse um delito contra o pai e a mãe, né, que pecasse contra eles. Então você vê que só nessa questão do pecado, da desobediência aos pais, eles já estariam, se fosse olhar pela lei natural, a lei dada por Deus a Moisés, eles seriam mortos. Então, as crianças, elas vivem a infância delas inteira cometendo, pelo menos inicialmente, esse pecado que no Antigo Testamento era digno de morte. Existem crianças que, por melhor que você ensine elas, ou a ensine, ela vai falar coisas, né, no momento de raiva, quando ela birra e quer o que ela quer e você não dá, ela vai tratar você que é pai, você que é mãe, de um jeito, com as suas palavras, né? Ela vai falar coisas que são completamente pecaminosas. Ela vai se irar, ela vai dizer que está com muita raiva, com ódio, com ira, muitas vezes sem saber nem o que é que significa essa palavra, mas no coração dela, mesmo sem carregar a culpa, ela está irada. Por quê? Porque a ira é um fruto da carne, né? Uma obra da carne, na verdade. E a criança expressa isso mesmo sem esse entendimento mais completo que nós temos depois da adultice, né? Depois que nós crescemos e desenvolvemos a nossa capacidade intelectual de pensar. Então, com isso, o que é que eu quero dizer? A gente tem que analisar que a fala do Iago, ela é totalmente sem condição de nós aceitarmos, porque a comparação dele foi extrema. Ele colocou no mesmo patamar de um demônio uma criança. Quando a gente vê o texto bíblico que eu já mencionei, que Jesus fala que nós devemos imitar as crianças, né? E Jesus está falando justamente porque existe um período da vida de todas as pessoas em que o pecado não tem peso sobre ela. Na verdade, é um momento da vida dela em que a graça ela é absoluta sobre a vida dela. Porque se ela morrer nesse estado de não entender nada, ela já é salva automaticamente. Nós não cremos que uma criança é predestinada ao inferno ou ao céu. Na verdade, nós não cremos que a pessoa é predestinada de jeito nenhum. Predestinado é aquele que crê no Senhor.
Não é uma coisa deliberada de Deus, que Deus escolheu na eternidade colocar a gente no céu e a gente no inferno, certo? Mas como eles dizem, existe uma parcela do calvinismo que diz que tem crianças que já foram predestinadas na eternidade passada a irem para o inferno, certo? Então, só para vocês verem o nível disso, eu não estou dizendo que o Iago Martins fala isso, mas pegando o gancho do que ele falou, dá para a gente pensar sobre esse tema também. E o fato de ele ter falado que crianças são demônios, e tá lá o vídeo, quem quiser pesquisar depois, você vai achar no YouTube, ele fala sobre isso, é muito pesado, porque o texto bíblico não dá amparo para a gente falar sobre isso. A gente pode entender que uma criança peca desordenadamente e peca muito mais, na maioria das vezes, do que um adulto. Por quê? Porque ela não tem essa percepção ainda do certo e do errado. Você ensina o que é o certo e o que é errado, ela começa a ter o entendimento, mas ela não consegue segurar o velho homem que está nela e não praticar. Ela consegue uma vez ou outra obedecer, ela consegue uma vez ou outra fazer aquilo que é agradável a Deus, ela consegue exercer também traços da imagem de Deus que também está nela ainda, mesmo que ainda rebuscada por causa do pecado de Adão, mas em essência, pela dominação do velho homem que há sobre nós, elas cometem crimes diante de Deus, pecados absurdos constantemente. Então, é só uma análise. Você que tem filho, que está assistindo esse vídeo, faça um acompanhamento nesse sentido. Analise a vida deles, preste atenção no que eles fazem, no que eles falam e compare ao que está dizendo lá na palavra de Deus sobre como nós devemos trilhar a nossa vida. Você vai ver que eles cometem constantemente coisas que são pecados absurdos. Só que se eles morrerem agora, fazendo tudo isso que eles estão fazendo, nós entendemos que a morte de Cristo já garantiu para eles a salvação. Por quê? Porque eles não carregam o pecado, mas não carregam a culpa desse pecado. No momento que eles estiverem com as suas consciências cientes realmente do bem e do mal, aí sim isso vai ser imputado como um pecado para eles. E quando é que vai chegar isso, irmão? Quando é que vai acontecer isso na vida do meu filho, da minha filha? A gente não sabe, só Deus sabe. Os meus filhos, um tem 6 anos e o outro vai fazer 8, né? Como eu disse para vocês. É possível que eles já tenham essa consciência, mas quem vai julgar isso é Deus. Agora nós estamos falando aqui de crianças que não têm essa percepção ainda e deixando claro que elas pecam absurdamente todos os dias. O fato é que elas não são ainda condenáveis, certo? Então a gente tem que ter essa compreensão. Por que eu estou falando sobre isso? Se a gente tiver essa percepção clara no nosso coração, pode ter certeza, a gente vai mudar muito a nossa maneira de ver os nossos filhos, porque às vezes a gente olha para eles, vê tudo de errado que eles fazem e a gente quer atribuir a qualquer outra coisa, mas não quer atribuir ao pecado que está arraigado, que está inserido no coração deles de forma muito forte e que eles ainda estão em desenvolvimento e que isso aí, enquanto eles não chegarem nesse ponto de entenderem o bem e o mal e puderem fazer escolhas que retraiam um pouco isso, a gente vai ver e ouvir muitas coisas deles todos os dias. Amém? Só esse esclarecimento eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Deus abençoe.